Então, bora lá, gente. Nosso primeiro tema aqui dos encontros em grupos que eu reservei para gente é o Primal Branding. Por quê? Porque ele é a base da construção do brand. Eu já dou mentoria, vocês sabem, assim, né, há muito tempo, e eu já testei vários formatos diferentes de trazer o Primal Brand. Antigamente, eu colocava mais para o final da mentoria. Só que eu percebi que se eu já trago isso aqui mais para o comecinho, tudo depois vai ficar mais assertivo. Por que acontecia? A gente ia lá trabalhando narrativo, um monte de coisa, chegava lá no final, a pessoa falava, nossa, Gabi, mas eu tinha esquecido de tal coisa. E aí, depois, na hora de fazer o Primal, que é a hora da gente dar uma cutucadinha, assim, com vocês, sabe, da parte de criação de marca, aí eu lembrava de coisas novas, ou queria mudar alguma coisa que tinha criado, porque não estava alinhado com o arquétipo, e aí, conforme a pessoa foi também amadurecendo na construção de marca, às vezes algumas coisas mudam. Uma coisa que eu quero deixar muito clara, tá? O Primal, ele não será feito agora, tudo, e ai, que lindo, vou colocar aqui na parede, e não vai ser uma única vez que vai fazer, e isso aqui é uma construção, é uma lapidação eterna, tá, gente? Porque se não fosse assim, a gente não tem marca igual, sei lá, Coca-Cola, Magazine Luiza, marcas gigantescas que estão o tempo todo revisitando e olhando para isso aqui. Então, o primal, tudo que vem com esse nome, primal, né, que é o quê? O primitivo, quando a gente conversa com o lado primitivo do nosso cérebro, a gente está conversando, é igual arquétipos, né? A gente está conversando com aquele lado inconsciente. E por isso que ele é tão poderoso. Isso daqui, gente, não fui eu que inventei. Por que que tem esses 7 passos? Da onde que saiu isso? Principalmente, gente, da construção de religiões. Olha que loucura. Por quê? Porque a religião, ela tem tudo isso aqui. Tem essa história de criação, sistema de crenças, os rituais. Então, eles identificaram, né, como que as religiões, elas conseguem perpetuar por anos e anos e anos e passa para os outros, né? E aquilo vai dando uma continuidade. E ele identificou esses 7 pontos. Tá? E é os 7 pontos que a gente usa para a criação de marca. Então, assim, gente, é uma ferramenta muito poderosa mesmo. E vocês vão estar o tempo todo revisitando isso aqui, tá bom? Primeiro ponto do Primal Branding, a gente começa sempre pela história de criação. Tá? Gabi, história de criação, ela é a mesma coisa que jornada do herói? É. Então, vocês já têm praticamente a história de criação de vocês criadas. O que que acontece, né? Depois é como que vai colocar isso no conteúdo, como que vai construir a narrativa. A diferença de história de criação e narrativa, gente, é que a história de criação, ela é uma história única, né? Uma história que você realmente viveu. Gente, não pode inventar, pelo amor de Deus. Não inventem a história. Agora, às vezes a pessoa fala assim, Gabi, mas eu não tenho uma história super diferentona e tal. É melhor que você conte a sua história, de verdade, verdadeira, né? Íntegra, por favor, gente. Um dos valores nossos aqui é sempre a integridade, né? Então, seja muito íntegra com a tua história, mas você pode contar de uma forma a trazer, né, um envolvimento a mais. Pensa num filme. Tem filme que a narrativa em si, ela não é lá, nossa, super diferente. Mas o jeito que é contada a história. Então, alguns, sabe, assim, eu gosto muito quando eu vou trazer exemplos de histórias e tal, é deixar o mais específico possível. Por quê? Porque as pessoas vão criando a história na cabeça delas. A hora que a gente consegue, trazendo exemplos e contando a nossa história, que a gente fala, gente, eu lembro direitinho, aquele dia estava chovendo. Aí eu desci do carro, molhou meu cabelo, eu pisei numa poça de lama. Vocês estão imaginando pisando numa poça de lama. Então, quanto mais exemplos e detalhes das histórias de vocês trouxerem, melhor, tá? Então, assim, o que vocês têm que pegar, tá bom? Qual que é a prática aqui da aplicação? Vocês já fizeram a jornada do herói de vocês. Tenho certeza que todo mundo que está aqui já passou. Inclusive, algumas eu fui escrevendo juntas. Acho que todas vocês eu fui ali, pontuando junto. Então, você vai pegar aquele material, você vai revisitar a tua história. Para dar uma simplificada, você pode pegar, assim, quais são os 4, 5 pontos principais da história. E aí, você vendo como que você vai contar aquilo de uma forma mais detalhada, sabe? Então, pode ser uma, comece com uma. Fala assim, Gabi, eu nunca contei minha história, não sei direito como que eu vou fazer, porque você não vai abrir uma live para contar a sua história, não é assim que funciona. Gente, senta aí que agora eu vou contar para vocês. Quando eu nasci, em 1987, não é assim que conta história, combinado? Isso fica chato e as pessoas somem. Tem uma forminha correta. Inclusive, você vai revisitar a sua jornada do herói, tá bom? Ver quais são os seus pontos principais. Qual que é aquele ponto de virada? Sabe igual o livro do Flávio Augusto, né? O ponto de... Como que chama, gente? Ponto de...
inflexão, deixa eu falar, né? Então, qual é o teu ponto de virada? E aí, para essa história específica, vocês vão treinando contar ela com mais riqueza de detalhes. Quanto mais vocês contam essa história, gente, mais vocês vão se lembrando. Pegar um ponto de virada da sua história e contar ela de uma forma mais detalhada. Como que você pode trazer isso para o Instagram? Eu tenho um post, eu vou deixar até, vou mandar lá no grupo para vocês de exemplo. É como se eu estivesse sendo entrevistada. É um Reels. Aí eu não estou olhando para a câmera, eu estou aqui, que é um formatinho que todo mundo pode fazer, é fácil de fazer. E aí é como se a pessoa estivesse me perguntando assim, Gabi, como você começou? Aí eu repito a pergunta dele. Ah, como eu comecei? Nossa, essa história é super legal. Eu contei 1 minuto, bem resumidinho, assim, porque quando minha filha nasceu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pá, cheguei aqui. E eu vou deixar para vocês esse exemplo, tá? Sugestão, faça um vídeo curto, para vocês irem treinando. Combinado? Tranquilo? Outra coisa que vocês podem fazer, que é legal, gente, toda vez que a gente está construindo marca, é olhar para marcas que vocês gostam. Não só pessoas. Todas as marcas têm história de criação. Pega a Nike aí, agora não, já tem uns anos, lançou filme, livro, né, para trazer isso, porque isso aqui é muito importante. Tá? Todas as marcas têm. Então, começa a identificar. Nossa, deixa eu ver aqui essa pessoa que eu gosto. Deixa eu ver essa marca que eu consumo. Qual é a história de criação dessa marca? Como que eles contam? E vocês podem construir um baúzinho de referência de posts para depois vocês replicarem. Tá? Não precisa inventar a roda não, gente. Gostou de um formato de post? Guarda lá e faz do teu jeito. Né? Como que é o livro lá? Como que é? Copie como artista, né? Um negócio assim. Eu tenho ele aqui, eu gosto. Olha lá. É isso mesmo, né? Copie como artista. Roube como artista. Roube como artista. E é exatamente isso, porque na hora que você cria, nunca fica igual. Tá bom? E outra coisa que é muito importante, ó, anotei várias coisas aqui para eu conversar com vocês. Então, por que fazer isso, né? Lembra que a venda, a gente trabalha 2 pontos, gente, para gerar desejo para a marca de vocês. Identificação e aspiração. Lembra? Identificação e aspiração. E a história de criação entra na identificação. Passo 2 do nosso Primal Branding. Sistema de crenças. O que é sistema de crenças, gente? Aqui a gente já fez também, tá? Agora vocês vão lapidar o que foi feito. Tem algumas frases ali, né? Quais são as frases que você mais usa? Quais são desses momentos de virada, né? O que são frases que remetem à sua história, seus valores? Então, definam esse sistema de crenças. Eu trouxe alguns exemplos, tá? De algumas marcas. Você pega, por exemplo, a Nike. A Nike tem o Just Do It. É um sistema de crença. O que ela está querendo dizer com essa frase? Ação, haja, vai, vamos, bora. É isso, just do it. Não pensa muito, vamos fazer. Arquétipo do herói. Nesse momento, já pode começar a olhar para o seu arquétipo também. Quais dessas crenças fazem sentido para o meu arquétipo? Então, por exemplo, aqui, a gente pode fazer, gente, linda e inteligente. Você pode ser os dois, linda e inteligente. Né? Eu trabalho lá no arquétipo da sábia. Mulher esperta usa a imagem a favor do seu negócio. Seja inteligente, seja esperta. Não sei se vocês veem lá nos stories, a gente usa muito esses termos. Tô ligada, sou esperta, sou inteligente. Não vou deixar a oportunidade passar, não perco, sou esperta. Tá? Família em primeiro lugar, por exemplo, é um sistema de crença. O Joel J tem alguns bem legais, né? O trabalho devolve. E faz todo sentido para o arquétipo dele do herói. O que vocês estão lembrando? Vão colocando aqui no chat. Às vezes vocês lembram de algumas também. Né? Uma que eu falo muito que é o externo reflete o interno. Então, o que está fora está dentro. Se você não está bem com a tua imagem, é porque lá dentro também está confuso. Aproveita e traz, né? Ó, acreditar que é possível no que torna possível. Um monte. Muito bom, muito bom. É bom ter esses exemplos que a gente vai criando os nossos. Às vezes, pode ser que vocês estejam pensando assim, né? Ai, Gabi, mas eu não consigo criar algo do zero. Né? Alguém já fala essa frase. Eu não lembro quem falou para mim isso ontem. Tem uma frase que eu gosto muito, por exemplo, que é, né, de Santa Terezinha. E tipo, o que tem? Posso falar, não tem problema. Não é que você está criando uma frase. Se você conseguir criar, melhor ainda. Mas eu prefiro que você, mesmo que seja algo que você não criou do zero,
sabe? Que você ainda não está falando do jeito super legal, mas comece a falar que com o tempo você vai refinando isso. Uma coisa que eu comecei, que veio de refinar várias, que eu comecei a falar, que vai entrar aqui para o nosso sistema de crenças, que é assim, eu retiro pedras do caminho das minhas mentoradas. Sabe? Então, ó, aonde que você travou? Aonde que você parou? Vamos lá que eu vou retirar essa pedra do teu caminho. Eu posso até adaptar, porque a gente está vendo com o brand muito trabalhando o labirinto, né? Que a gente ainda não está pronto, né? Quando assim já é pronto, eu mostro para vocês. Eu posso adaptar para um labirinto. Ao invés de eu te falar que eu tiro pedras, eu mostro os caminhos. E aí eu coloco ela no meio de um labirinto perdida, sabe? Entende, gente? Então são coisas que vocês já fazem, vocês já falam. Isso aqui, lembra? A gente não vai inventar. A gente vai identificar primeiro o que você já faz. Depois que foi identificado, aí vai lapidando, vai melhorando, vai fazendo outras coisas, tá bom? E aí, você tendo uma marca forte, lá na frente vocês podem fazer collab. Nossa, aí, gente, o que a gente está plantando aqui, nossa, legal? Então, ficou muito claro as crenças. O que eu vou pedir para vocês? 5, 7, no máximo. Se a gente começa a falar um monte, se perde. E mesmo dessas 7, vocês podem ter ali uma, duas mais fortes, tá? Inclusive, pode fazer um videozinho falando sobre isso. Sabe, seria um conteúdo mais inspiracional. Então, por exemplo, às vezes a Lau pode fazer, pegando essa frase aqui, do não há dias cinzentos para quem sonha colorido, pegar um céu um dia meio cinzento. São Paulo tem bastante, né, Lau? Um dia meio cinzento ali, e aí ela começa com essa frase, não há dias cinzentos, de um céu cinzento mesmo. E aí ela troca para um super painel seu, alguma coisa assim, só que, tipo assim, você vai chegar num zoom e vai abrindo, sabe? Para quem sonha colorido, e vai abrindo assim. Pronto, virou um super post, um Reels, um super gostosinho de ver. Você está reforçando uma crença da sua marca, tá bom? Lembra que não é todo post que é de venda, né, gente? A maioria, na verdade, é de reforço de marca, tá? Tranquilo? Então, combinado. No máximo 5, ou no máximo 7. Ah, isso vai virar, então, ó, coisas que eu anotei aqui que eu não posso esquecer. Isso funciona para gerar pertencimento, tá bom? É um movimento de comunidade, que isso vai vindo tijolinho por tijolinho, vai montando quebra-cabeça, igual a Malu falou, para a construção de comunidade. Isso é a cultura da sua marca. Depois, quando vocês forem cultura do negócio, né? Vocês forem escrever, vai sair disso daqui também, tá bom? Editorias lá para o teu perfil, né, no Instagram, rituais, tá? Pautas, né, inclusive, tá bom? Às vezes até pegar coisas que fazem sentido, que está em pauta quente, trazer para um ritual, ou, e trazer para uma crença sua. E para quem, às vezes, né, eu vou pontuar um negócio, que pode ser que para quem vai ver a gravação, se você não sabe, fala assim, nossa, Gabi, não me vem nada na cabeça agora, começa, então, pensando no que você não gosta. Às vezes é mais fácil começar pelo não. Às vezes, quando a pessoa está muito perdida no estilo, por exemplo, fala assim, comece então pelo que você não gosta. O que você não usaria? As crenças podem ser assim também. Ou críticas que você tem ao mercado. Fala, nossa, eu trabalho que nem, né? Sei lá, eu tenho uma crítica do meu mercado que é o consumismo exagerado, que é mais ou menos o que a Fer também defende. Então, né? Eu acredito que as roupas foram feitas para ser usadas também. Só que aí eu vou ter que criar uma outra frase se eu for trabalhar isso lá, tá? Certo? Prontas para o nosso terceiro passo? Bom, terceiro passo, rituais. Gente, o que é um ritual? Tá? É um acontecimento com um significado que tem uma frequência. Gente, pode ser diário, pode ser anual, pode ser mensal, pode ser, né? A gente tem, sei lá, Copa do Mundo a cada 4 anos, é um ritual. Olimpíadas, né? É um ritual, tá bom? Só que assim, para marcas que estão ali começando, tal, é mais fácil a gente fazer rituais ou diários ou semanais, né? Porque você tem que ter já muita história para você conseguir ter um ritual anual e ficar marcado, tá? Como que eu gosto de trabalhar rituais? Tá bom? Coisas que vocês já fazem, vai ser mais fácil. Algo que você já faz, sabe? Pode ser todo dia, pode ser dia sim, dia não, 3 vezes na semana, mas algo que vocês já fazem. Tá? Pode ser semanal. Então, agora, já as lives de terça-feira é um ritual. Vai demorar um pouco para as pessoas se acostumarem. Então, os rituais, ele precisa de frequência. Por isso que eu vou falar, comece por um ritual que você já faz. Tenho certeza que alguma coisa você já faz aí.
A gente vive assim, gente, rotina, a gente vai criar nossos rituais. Você sabe que a gente sempre toma banho do mesmo jeito, a gente sempre escova dente começando do mesmo lado, não é? Então, tem alguma coisa aí no teu dia a dia que você já faz. Pode ser o café, geralmente o que que o pessoal faz? Café da manhã, o bom dia, né? O cafezinho é o mais famoso. Então pode começar pelo café. Agora eu só quero que vocês vão se acostumando a criar o ritual. Tá? Não precisa ser um ritual perfeito, nem vai ser porque vai mudando, tá? Depois chega ali numa lapidação, tá? Mas algo que vocês façam pelo menos 3 vezes na semana. Então, não precisa ser só nas redes sociais, tá, Malu? Eu tô trazendo esse exemplo para lá. Às vezes você tem ritual com você, que vai melhorar a tua produtividade, por exemplo. Mas para a marca, precisa ser claro para o público, tá? Mas você pode ter ritual para seus clientes. Você tem ritual de entrega de chave, não tem? Tá? Então, assim, nós temos rituais nossos, pessoais, que ninguém precisa saber, mas para a tua marca, eu preciso que você crie rituais que você vai falar disso no teu conteúdo. Tá? Ah, vendeu alguma coisa, entrega um mimo para o cliente, virou teu aluno, um onboard, entrou para a tua mentoria, tem que ter um onboard, gente. Entrou para a mentoria, tem que ter um onboard, uma mensagem de boas-vindas, pode ter um mimozinho que ela vai ganhar. Outra coisa que são rituais, gamification. Né? Botar meta lá, e aí aquilo, a pessoa bateu tal meta, e aí ela tem um ritual. Gente, ritual também, ele serve para passagem. Pensa só no, sei lá, artes marciais, que tem as faixas, né? Aquilo é um ritual. E aí aquilo simboliza o quê? As passagens. Religião tem isso, né, gente? A gente tem o batismo, a gente tem a primeira comunhão, eu tô falando da minha, né? Aí cada uma tem a sua. O casamento. Então, quais são os seus rituais? Domingo, o evangelho só lido no domingo, a gente tem esses rituais, tá? Outra coisa, falando em ritual, ele pode ser um ritual que, assim, não tem um período para acabar, ad eterno, né? Cadê? Não tem nenhuma advogada aqui, né? Mas é aquela coisa que não tem para acabar. Ou ele pode ser um ritual que você vai colocar num formato de projeto. Então, vou fazer um desafio 21 dias, que eu já fiz isso, por exemplo, eu fazia o aprendizado do dia. Eu falava, gente, esse mês eu vou ficar com vocês todo dia vindo aqui fazendo o aprendizado do dia, porque eu queria trazer mais esse arquétipo da sábia e tal. Então, todo dia lá nos stories, eu ia no final falar assim, gente, hoje eu aprendi isso. Aí podia ser um texto, podia ser eu falando. O ritual, ele não precisa ser exatamente. Vai ser bom dia, então todo dia tem que dar bom dia com a mesma xícara, com o mesmo céu. Não. Por quê? Porque a gente está falando de rede social. Então, assim, tem que também adaptar ali, né? Então, na rede social, precisa ter uma interessância, sabe? Assim, uma novidadezinha de vez em quando. Tá? Você pode pegar de algo que seja da tua história. Você pode pegar de algo que você gosta, às vezes um hobby. O do Érico era por causa de um hobby, vai. Virou as faixas porque ele gosta de jiu-jitsu. E aí o jiu-jitsu já usa faixa, ele usou as faixas lá. E aí virou, inclusive, ícones da marca e foi virando um monte de outras coisas. Tá bom? Então, o nosso ritual, hein, lá da mentoria, combinado, gente? Vou começar na semana que vem, as meninas vão ajudar a gente. Então, toda segunda-feira, um desafio da semana, eu vou compartilhar também. E toda sexta, a conquista da semana, tá? E também nessa parte de ritual, que eu quero que vocês coloquem lá. Defina, tá bom? Um ritual. Vou pedir um só agora. E depois vocês vão pensando em outros, mas vamos bater o martelo. Gabi, eu vou fazer um semanal, vou fazer uma live semanal. Ou eu vou começar a segunda-feira com a meta da semana. Ou o que fizer sentido para vocês. Do que o ritual tem que respeitar? Ele tem que estar alinhado às suas crenças, tá bom? Ter um significado. E ele pode ser leve, tá? Tragam para a rotina. Gente, eu sei que a minha mentorada tem a vida corrida, então eu sempre vou adaptar para coisas que vocês consigam fazer. O ritual ele só vai fazer sentido se ele tiver uma constância. A coisa vai engrossando com o tempo, entendeu? É tijolinho por tijolinho. Então, facilita. E assim, Gabi, quebrei o ritual hoje. Tudo bem, volta amanhã. Tá? Antes feito que perfeito nesse caso aqui, tá bom? Não, que nem semana passada eu não fiz a live de terça. Bora fazer. Ou essa semana eu fiz. Semana que vem eu vou viajar, não vou fazer. É o ideal? Não é. O certo seria, como eu já fiz várias vezes, parar lá, deixar minha família lá curtindo o hotel e eu fazer a live. Já fiz isso várias vezes. Próximo passo, então, os ícones.
né? Os símbolos da sua marca, tá? Gente, ícones aqui é um universo. Agora, você viu que cada um, eu falo que a gente puxa uma pena, sai uma galinha, né? Aí, ó, é só uma crença aqui, né? Puxa uma pena, sai uma galinha aqui do Primal Brand. E os símbolos é algo que depois a gente vai aprofundar, tá bom? Mas agora eu quero que vocês tenham um overview, beleza? Dentro dos símbolos, dos ícones, nós temos 3 formas de trazer isso para a nossa comunicação de marca. Esses símbolos podem ser, esses ícones podem ser visuais, olfativos e podem ser sonoros também, né? Que a gente já começa a falar de marketing sensorial e tal. Os visuais são os mais fáceis, que é o que está todo mundo aí, né? Então, a sua logo, as cores da sua marca, a tipografia, né? Toda a sua identidade visual, tá? Os elementos ali que você usa para associar. Então, eu quero trazer um toque de refinamento. Então, vou usar o dourado, eu vou trazer... eu tenho uma mentorada que faz isso muito bem, assim, que o dela é governante com amante, né? A misturinha de arquétipos dela, e ela trabalha com vendas. Então, a gente criou todo um campo semântico ali do império, construa seu império de vendas. Então, ela tem o arrase nas vendas, inclusive ela vai fazer um lançamento lá no Rio de Janeiro, tem muitos castelos antigos, assim, né, do tempo colonial, e tem um que é um hotel, que ele tem um lugar que dá para você fazer eventos presenciais lá com essa temática do castelo. Falei, gente, tem que ter, sei lá, o evento dela. E aí tem um trono, que ela vai fazer umas fotos sentada no trono, fazendo um convite para elas, né, começarem o império delas e tal. Então, tem toda essa temática do império. Quais são os elementos de apoio? Tem uma coroa, mas é diferente naquela coroazinha básica. Tem muito cedro, que é importante para ela. E como que é o ritual dela? Como são vendas, ela tem as metas lá né, das alunas delas. Toda vez que alguém bate as metas, elas têm um brinde com champanhe. Gente, o champanhe é um símbolo da amante, do arquétipo da amante, tá? Champanhe com morango, mais ainda, né? Então, aí ela até mandou fazer uma taça para ela mandar de presente para as meninas, um detalhe dourado, né? Uma taça diferentosa, assim, com a logo dela. E isso virou ritual, juntou ícone, crença, tudo na mesma coisa. Tá bom? Só que isso é um amadurecimento, tá? Então, símbolos, cores, ícones, imagem pessoal, entra aqui, tá bom? A tua imagem entra aqui, que tem que estar respeitando o seu arquétipo, o público que você quer atingir. E aí eu vou fazer um adendo, gente, com a questão do público, tá? O público que você quer atingir, ele tem que se identificar com você. Já falei disso, vou falar de novo. Então, às vezes a pessoa quer atingir high ticket, né? Quer vender lá, tal. Só que se você não tiver um refinamento da sua imagem para atrair esse público, você tem que entender quais são os símbolos dessa galera. Tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, Gabi, mas eu não quero trazer muita sofisticação. Tudo bem, mas se você quiser trabalhar com um grupo, com um público que busca sofisticação, você tem que trazer sofisticação na sua imagem, na sua fala. Eu brinco com a Fer, né? Falo, Fer, tem que falar bonitinho, Fer. Escrever bonitinho. Por quê? Porque essas pessoas estão olhando, gente. Sabe? A gente quer vender mais caro, mas o público é mais exigente também. Eu acho que é aí que tá me pegando. Eu acho. É um ponto de melhoria, Fer. Não resume a isso, mas é um ponto de melhoria, né? Tá bom? Mas tem que ter, tá bom? Vai identificando. Então, pega lá, do público que vocês definiram. Quais são os símbolos que esse público, né, se identifica? Você não precisa usar tudo, mas alguma coisa ali dá para você trazer. Então, às vezes, não é que você tem que ir lá comer num restaurante mais caro e comprar uma bolsa da Gucci. Não é isso. Qual é a simbologia do grupo que você quer atingir? Tá bom? Então, pesquisa, falar com o cliente. A gente tem que ouvir muito nossos clientes. Agora, quem está construindo reputação ainda, fazer live todo dia, o teu cliente vai falar, ela não tem cliente. Tem tempo para live todo dia? Ei, tá trabalhando que horas? Tá atendendo que horas? Tá? Então, cuidado com copiar a estratégia, né? Tá bom? Então, para a gente fechar essa parte de símbolos visuais,
Pode vir por... uma forma legal. Ambientes, às vezes é aqui que nem, a gente vai dar uma repaginada, né, aqui. Então, quero uma luminária, vou trazer uma luminária um pouco mais chiquetosa, sabe? O ambiente, gente, um objeto de decoração é mais acessível às vezes. Então, vem para um objeto, você não precisa fazer uma reforma na sua casa. Mas você coloca ali um papel de parede, coloca alguns objetos, né, remetendo ali ao público que você quer atingir. Às vezes, teu público ama Chanel, mas não dá para comprar uma bolsa da Chanel. Então, o que você faz? Você pode ter o perfume, que foi feito inclusive para isso, tá, gente? Você pode ter um quadro ali com, né, o símbolo da Chanel e fazer associações. Gente, as grandes marcas fazem isso o tempo inteiro. Por que quando vem uma Fátima Bernardes fazer propaganda de salsicha? Fazer comercial, né, da Seara lá, que fez por anos. Você sabe que quando é jornalista não pode, né? Ela só pode fazer, associar ela depois que ela virou apresentadora. Jornalista não pode fazer comercial de jeito nenhum. Tá? Então, assim, as grandes marcas estão o tempo todo associando. Às vezes, alguém que é do mercado que faz sentido para você. Nem precisa ser daqui. Gente, sei lá, você é fã da, não sei, Rihanna. E a Rihanna está estourada. Vou fazer análise da Rihanna, vou falar do look da Rihanna, porque meu público se identifica com a Rihanna. Então, olha como a gente consegue sair da bolha aqui. Então, por exemplo, você identificou que teu público... Eu lembro que uma vez eu fiz um lançamento inteiro temático uma vez do Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada, o filme, estava fazendo 15 anos, em 2020. E a gente fez um lançamento temático. Então, a imagem que a gente colocava dos criativos era os personagens, né? A Anne, a Melinda, né? E aí era eu na frente, uma foto super séria, assim. Tipo, as meninas estavam associando aqueles personagens... E eu estava muito governante na época, então fazia todo sentido, sabe? Então, associe. Às vezes você não precisa gastar. Você só pode pegar a imagem da pessoa ali que faz sentido para você e trazendo ali no seu conteúdo, tá bom? Emojis também estão aqui, que é fácil de fazer isso, tá? Depois, quando a gente falar dos sonoros, gente, os sonoros, aí já é um pouquinho mais avançado, eu vou deixar aqui no conteúdo, mas deixa isso para um stand-by, tá? O que é marketing sonoro bem feito? Se eu faço tandã, todo mundo sabe o que é, não sabe? De onde é o tandã? Tandã, aí, começa. Netflix, exatamente. Tá? O McDonald's tem também, né? O tananana, tipo... Aí eu falei, remete, o trem vem, eu não preciso nem... É igual música que a gente ouvia muito quando era mais nova, e aí você faz 20 anos que você não ouve, mas você vai no show, você lembra? O negócio vai entrando na nossa mente, tá? O livro do Herói Fora da Lei, eles têm um primeiro capítulo inteiro falando o quanto que os... Não, é o Herói Fora da Lei? Não é, algum outro de marketing. Ai, meu Deus, não vou lembrar agora. É o Posicionamento, do Al Ries, que é um dos grandes livros também de marketing, né? E ele falando o quanto que os comerciais influenciam na personalidade das pessoas. Sabe? E isso é tão forte que aí, inclusive, hoje tem várias regras para os comerciais, né? Porque percebeu que isso era muito importante, isso vai entrando, a repetição, tá? Então, sonoros, músicas, como que a gente pode trazer isso? Até hoje a gente estava ontem, né, conversando aqui com a Gi, com a Melina, sobre, vamos trazer uma música para a mentoria? Então, quando as meninas entram, a gente deixa uma musiquinha rolando, até dar o horário, né? Inclusive, vocês podem entrar uns minutinhos antes, tá, gente? A gente está abrindo a sala ali uns 10 minutos antes, a gente pode bater um papo, fazer um aquecimento para começar o conteúdo, e aí tem uma musiquinha ambiente rolando, que vai virar uma marca sonora, né? Um símbolo sonoro da marca. Música lá dos stories, né, de post. Por que o Instagram coloca para a gente botar música até no feed agora? Porque isso ajuda a gravar na memória as pessoas, tá bom? Então, olfativo. Não tem jeito, né, gente? Aromas em geral. Então, você pode ter... Aí, como que é? Eu sei que para quem vende coisa digital, né, que eu, por exemplo, não é tão fácil a gente trazer essa questão do aroma. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode usar imagens que remetam a isso. Então, vamos supor que eu tenho um tom de voz meio ácido da minha marca, sou aquela pessoa das tiradas e tal. E eu uso limão na comunicação visual. Então, eu desperto. Então, quando a gente vai falar de coisa sensorial, ela não precisa ser literal. O pessoal olha um limão, não vem um negocinho já na garganta? Sabe? Então, você pode associar algumas imagens.
Isso aqui também é aquela coisa que eu vou falar para vocês, gente, deixa de stand-by, vão pensando e tal, vocês não vão investir agora em desenvolver uma fragrância da marca de vocês, não é isso. Mas você pode ver, então, pode trazer associações, então, eu tenho um arquétipo mais governante, eu falei, por exemplo, lá da Chanel, você pode trazer, por exemplo, né, o perfume para você. E aí as pessoas que usam sabem qual é o aroma, vai lembrar de você, e aí você vai entrando com símbolo. Aí chega até numa hora que a pessoa nem sabia direito, Fer, foi lá e comprou e te marca. Nossa, eu comprei porque eu vi você falando, não sei o quê. Você sabe aquela marca John Deere de trator? Ela é uma das marcas mais renomadas que a gente tem no mundo. E lá nos Estados Unidos, gente, a galera tatua. Bota John Deere tatuagem no YouTube, no Google para vocês verem. Tem um cara que tem as costas fechadas. É muito forte. Por quê? Porque eles fizeram uma campanha muito tempo atrás em que eles davam, eles financiavam vários aparelhos, vários maquinários, assim, né? Para a galera, e eles pagavam muito barato. Então, pagavam uma parcela de uma forma deles ajudarem, incentivarem, né? O pessoal do campo, né? Numa época de recessão. Gente, isso repercute pro resto da vida. Então, a tatuagem é, assim, o ápice, tá? De alguém realmente virando fã da marca de vocês. E o olfativo, então, né, tem essa questão de você trazer através de imagem, e a pessoa bater o olho ali e remeter ao que você está querendo falar, ou pode exatamente usar. Então, se você tem um produto físico, né, a gente está desenvolvendo uma ideia de um bola, eu não vou falar não, mas é uma surpresa aí, que a gente quer que chegue com cheirinho para ir reforçando. Então, se você tiver algo que você entrega, sabe, fisicamente, vai com o teu cheiro. Se não tiver algo fisicamente ali, você pode usar por imagens, tá bom? Ou pegar um perfume, alguma coisa que quando a pessoa usar lá, ela vai lembrar de você. Também dá para fazer desse jeito, tá? No presencial eu trabalho isso, Gabi. No presencial eu entrego para cliente de consultoria, até mandei aí no grupo agora, no chat. Eu entrego para cliente que faz a consultoria completa, então eu entrego uma caixa, né, um box. Aí dentro eu coloco, tem um cheirinho, sabe aquele cheirinho da Lenise Blanc? Aquele cheirinho, aí eu coloco um esmalte, coloco daí a cartela, né? Porque geralmente quando as clientes de coloração fazem a completa aqui presencial ganha cartela. Então eu coloco a cartela, daí eu coloco um círculo cromático com a minha marca. Assim. Aí, ó, esse é um ritual da sua marca, Fer. Aí eu coloco, né? Claro que eu vou ter que mudar a logo aqui agora, que é consultora de imagem, eu vou mandar para a mentora. Na verdade, eu quero fazer até uma outra logo. Mas então eu mando o círculo cromático, mando a cartela, mando o esmalte, mando daí um chocolate ou um brigadeiro, alguma coisa junto com um cheirinho e faço um laço bem bonito, assim, dourado. E é o que eu mando para minha cliente aqui, né? E aí eu estava pensando se para o digital se seria interessante mandar isso. Legal, né? O melhor dos mundos é a gente conseguir associar o digital com o físico. Uhum. Tá? Esse é o melhor dos mundos. Então, assim, se você tiver algo para mandar para chegar na casa dela, é ótimo. Engraçado, né? Você vê que o posicionamento está em tudo. O chocolate que você vai escolher mandar, ele te posiciona. Sim, E é uma tartaruguita ou um Não, Lindt. quando eu mandava Cacau Show, né? Água, porque eu não tinha Copenhague, agora tem Copenhague aqui. Mas agora eu tô mandando um brigadeiro de uma amiga minha, que ela faz com chocolate Calebu, um chocolate belga. Então, o brigadeiro dela é todo diferentão. E aí eu mando com o brigadeiro dela. Só que para o digital daí teria que ser outra coisa. Não daria para ser, porque até chegar na casa da cliente. Não, comestível. Mas tem outras opções. Não precisa ser não precisa ser um chocolate, pode ser outra coisa. Então, eu tinha pensado, Gabi, mas sei lá, uma ideia macarrão. que eu tive. Então, no começo do ano, eu tive a ideia de fazer uma necessaire, sabe? Com a minha marca, porque e eu tinha pensado numa necessaire pequena que coubesse ali um batom, um rímel, alguma coisa, porque daí a pessoa consegue carregar dentro da bolsa. Então, toda vez que ela pegar a necessaire para fazer a maquiagem, que é algo que eu trago muito, eu falo muito sobre maquiagem no meu Instagram, ela vai lembrar de mim que vai ter minha marca ali.
Perfeito. Sabe uma coisa que eu já tive ideia de fazer, Fer, que só que não faz muito sentido, como você fala de maquiagem, vai fazer? Sabe aquele negócio de pôr aqui, assim, para fazer skincare? Sim. Gente, aquilo é barato. É um negócio que a mulher vai botar na cara dela e vai ver todo santo dia na frente do espelho. Um daquele, eu acho assim que, nossa, é barato de fazer, sabe, no custo, e fica super legal. Aham. Tem até uma loja que vende isso aí bem baratinho, acho que é R$ 7. Dá para comprar, mando estampar a logo ali, por a logo, né? Ah, legal, não Isso, tinha pensado nisso. fica legal. Legal, já vou pensar aqui, já vou pensando nisso. Pensando o que mais que eu posso colocar dentro dessa caixa para mandar para cliente. Isso, é isso aí, perfeito. Você ia falar alguma Depois, coisa, se você Malu? quiser, eu tenho contato de uma pessoa que faz as necessárias. Eu faço uma bolsa para o atendimento presencial. Toda vez que eu vou atender um cliente presencialmente, isso na parte do imobiliário, né? Não da mentoria. Eu fiz uma bolsa com a minha marca, então, assim, é uma bolsa bem bonita, uma bag sustentável, né? E aí ela tem uma frase e tem o meu logo ali, não muito grande, porque as pessoas usam. E aí eu fiz o meu cheirinho também, que eu também borrifo antes nos decorados e tal. E é muito legal, gente, porque assim, eu não comento nada, mas a bolsa ela faz a pessoa... No mercado imobiliário, a gente tem muito isso. As pessoas elas estão preocupadas com o que elas querem. O que ela está pensando, o que ela está buscando, que ela está buscando imóvel ali na cabeça, ela nem olha quem é que está atendendo. E quando eu adotei a bolsa, gente, as pessoas passaram a me olhar, tipo, quem é essa pessoa que está numa primeira visita me dando uma bolsa? E eu já tive vários feedbacks, assim, da pessoa chegar e falar, nossa, adorei o atendimento, depois, né, no WhatsApp, adorei o atendimento. Gente, que cheiro que tem essa bolsa, que cheiro que é esse? E foi um cheiro que eu pedi para desenvolver, que passasse tranquilidade e conforto, que é o que eu quero, que é o que o imóvel precisa remeter. Tranquilidade e conforto, né? O processo de uma aquisição. E aí eu faço com uma moça muito legal, os valores são ótimos, tem bolsa, tem necessaire, tem tudo que vocês imaginarem. Aí depois eu posso Ai, que compartilhar com legal, vocês. Malu. Ai, compartilha o contato com a gente no Compartilha. Vou grupo. colocar lá no grupo. Aham. Compartilha. A gente está fazendo aqui, gente, uma base de dados. Então, essas. Não sei se vocês viram a gente perguntando lá no Instagram sobre marcas e tal. A gente está montando uma base, assim, para a gente meio que. Sei lá, no futuro eu pensei em montar um clube de vantagem, alguma coisa. E aí a gente tem essas, sabe, assim, para ir criando pertencimento, comunidade, vantagens para o cliente. E aí, esse daí, por exemplo, que a Malu está falando, faz todo sentido, né? Porque a gente vai falar de marca, então é legal que ela tenha esses produtos. Beleza? Ô, Malu, eu assisti um filme uma vez que a moça decorava, né, os apartamentos para as pessoas visitarem, para sentir o desejo de comprar. Sabe o que ela fazia? Ela colocava biscoito no forno, porque ela fazia todo o processo para a casa ficar com cheiro de aconchego, de casa. Então, Do toda dia a vez que dia, você né? para o dia a dia, fala, nossa, com cheirinho de biscoito, assim, de chocolate, já chegava, e aquele mesmo biscoito já servia ali para a pessoa, já fazia. Nossa, eu achei sensacional isso vocês falando. E aproveitando que vocês falaram aí do contato, eu tenho uma moça que ela fabrica essas caixas cartonadas, gente, super lindas, igual essa aqui que está aqui atrás, ó. Então, ela tem umas que é uma maletinha, vocês que enviam kit para o cliente de vocês, como eu trabalho com presente, com balão, então eu uso muito esses tipos de caixas. E ela faz, às vezes, desenvolve o formato que vocês queiram, ou às vezes já Legal. já pronto, aí depois eu passo o contato dela para vocês. Super caprichosa Perfeito. as caixinhas, tá, gente? Depois eu passo no grupo. Beleza. Isso. Tem um lançamento altíssimo padrão em Campinas, de casa, que você vai com o carrinho do Projac até a casa decorada, e quando você chega, tem uma moça fazendo, uma senhora, tipo assim, jeitão de vó, fazendo bolo, e aí aquele cheiro de bolo de vó, com cheiro de café. Aí as crianças que vão junto, ela já chama essas crianças para ficar sentada ali no balcão da casa. Então, assim, é toda uma experiência, sabe? Que você chega ali, você fala, cara, quero morar, dá uma sensação que você está em casa, do jeito que eles fazem. Gente, isso é experiência do cliente. Inclusive, vocês podem colocar lá no grupo, agora que uma já sabe bastante do negócio da outra, assim. Olha, gente, vi essa ideia aqui, eu achei sua cara. Olha, Fer, eu vi alguma fulana fazendo desse jeito. Isso aí é super enriquecedor, tá?
Então, compartilhem. Gente, a gente já está aí, ó, com 1h30. Eu vou passar pelos outros, tá? A palavra sagrada, descrentes e liderança. E para a gente poder abrir para alguns desafios, algumas coisas assim, tá bom? Porque senão, se a gente fica muito tempo aqui também, cansa. Eu sei que a cabeça começa, né, a dispersar e tem outras coisas que precisam ser feitas, tá? Então, eu vou passar mais rapidinho por esses, mas a gente aprofunda depois também no próximo encontro, tá? Porque já tem coisa para caramba aqui, né? Tá? Bastante trabalho. Já tem bastante coisa para ser feita. No 5º passo, são as palavras sagradas, gente. O que são palavras sagradas? Todo o campo semântico da tua marca. Aqui, você pode já pegar algumas palavras do seu arquétipo, né? Então, sei lá, governante, liderar, autorresponsabilidade, né? A heroína tem muito do conquistar, competir, vencer. Então, vão pegando aí palavras do campo semântico do arquétipo de vocês, mas mais importante do que isso é vocês começarem a pensar em palavras próprias. Tá? Todo movimento tem um palavreado que só aquela galera entende. E isso é muito importante sendo construído com o tempo. Então, pode ter um vocativo. O que é vocativo? É como você chama a sua audiência. Tá? Pode ter alguns termos que só você fala, alguma gíria, né? Uma pegada meio assim. Às vezes uma misturinha. O GR Adriane, exato. E quando a gente, às vezes eu não quero falar, mas o negócio vem. Né? Porque eu falo assim, não vou ficar, né? Não faz sentido nas minhas lives eu ficar trazendo palavreados, né, de outra marca. Mas às vezes vem, ontem eu até mandei na live, eu acho, né, que foi tão assim, daí eu falei, nossa, como diria aquele? Mas assim, é o iPhone, né? Não é celular, não é smartphone, é iPhone, tá? Então vão já pensando aí em algumas coisinhas, isso não nasce de um dia para o outro. Tá? Mas o vocativo, comece pelo vocativo. Como que vai chamar a audiência? Aí tem várias coisas que a gente pode trazer no depois. Então, tem, por exemplo, você pode trazer até estava falando com quem isso, com a Delma. Foi com a Delma? Ai, não. Que era assim, a pessoa antes e depois da transformação. Então, foi com a Lau, não lembro. Dela ser uma amadora para ela ser uma empresária, para ela ser uma dominante. Isso, Empresária boa. dominante. A frente que o empresário dominante. Fica legal eu chamar lá o pessoal dos meus seguidores de empresárias. Eu tô chamando elas de empresárias. Eu vi, eu tô achando ótimo, filha. Quanto mais você falar, mais você atrai empresário. Tá, beleza. Tá, pode continuar falando, tá bom? Tem uma outra que foi mentorada minha, a Aline, que ela usa o Experts. Ela fala ela é social media, né? Ela forma social medias, e aí ela chama o social media delas de Expert. Então, assim, um terminho é legal. E ter também essa transformação. Ela sair da amadora para a profissional. A transformação que você gera. Tá bom? Aí tem vários exemplos, né, gente? O que eu anotei que me veio na cabeça na hora é o Nutella e Raiz. Só quem é do mundo digital, o digital tem vários, né, gente? Nossa, a gente tem termos muitos, assim. Né? Lead, é uma coisa muito daqui. Até o próprio Instagram, né? Reels. Não é postar vídeo, é fazer um Reels. Tem outra rede social que usa Reels? Não. O Instagram criou esse Reels, é dele. O Twitter, que tá falecendo lá, coitado. O Elon Musk tá matando o Twitter, né? Mas o Twitter, gente, tem todo... Eu não sei como que... Nossa, aquilo ali foi um assassinato. Todo mundo que trabalha com branding tá doido, né? Com aquilo que ele fez, de mudar a logo. Vocês viram que ele tirou o passarinho e colocou um X. Nada a ver no lugar, aleatório, sem história nenhuma. Sendo que é uma logo de 17 anos. Você tem noção que o Twitter já tem 17 anos? E aquela logo, ela era muito forte. E aí tinha todo o campo semântico. Eu vou twittar, né? Eu fiz um tweet, você é um twitteiro. Acabou com tudo. Agora você é o quê? É um X, X, é um X. Nem é nome, é X, é um som só, né? É só um negócio. Mas esse X dele não foi de agora já, tem uma história também, né? Tem, mas é da marca dele, né? Não do Twitter. Então, assim, ele está impondo o branding dele. Então, assim, ele quer deixar, na verdade, é um ego danado, né, Malu?
que ele quer deixar o Twitter... Ele não, olha só, a gente tem que entender, isso é legal, a gente entender que a empresa e nós somos duas coisas. A gente tem que saber separar as coisas. Por mais que você tenha, inclusive isso para marca pessoal, tá, gente? Quando você... Marca pessoal não é um personagem. Só que o que você vai colocar na tua marca pessoal, ela tem que ter repetição. Não é para o dia que você está chateada com cólica ir lá e falar da tua cólica. O dia que você tá... Não, vocês não são influenciadoras, blogueiras. Não. Aqui a gente está falando de empresária, marca pessoal, é diferente. Por isso que quem vem do mercado de influenciador, blogueira, elas têm muita dificuldade em vender high ticket. Aqui tem uns cases perto da gente aqui, que tem uma consultora de imagem, a Malu conhece, que ela trabalha, é de Paulínia, ela é até famosa aqui e tudo, só que ela ficou muito associada com blogueira. Então, o que é blogueira? Olha, pega aqui meu cupom de desconto, vai em tal loja, cupom de desconto, essas coisas. Aí foi tentar vender um negócio high ticket, cara, as pessoas não pagam. Então, tem que fazer toda uma construção de posicionamento e tal, para te posicionar high ticket, tirar aquele ruído de imagem. Você vai parar de falar de desconto, vai parar de voucher de não sei das quantas, não faz sentido isso. Tá? Às vezes aqui a pessoa vem, Gabi, não quer ter um voucher aqui com a marca, não sei o que. Eu falo, não. No máximo eu posso trazer para as minhas mentoradas, mas lá no público, no coisa, jamais. Aqui o meu 5% de desconto no meu, não faz sentido. Agora, isso para tuas alunas, aí você vai ter um clube de vantagens, é diferente, tá bom? Tá. Bom, depois a gente tem os descrentes, que isso aparece com o inimigo em comum. Então, assim, gente, o que são descrentes? O posicionamento a gente faz pelo sim e pelo não. Então, o sim, no caso aqui, é o público que você quer atender, tá? Esses são seus crentes. Os descrentes é aquela galera que não faz sentido, para quem não é o que você faz. Tá? Então, para quem não é, e sempre tem para quem não é. Às vezes a pessoa que trabalha com imagem, né? Não, imagem é para todas as mulheres. Não é. Tem mulher que não quer, tem mulher que não dá valor. Sabe? Tem mulher que, sei lá, não precisa, não trabalha, né? No caso da Fer. Quem não é empresária não é teu público, Fer. Você não tem que fazer a pessoa querer ser empresária para você atender. Esses são os maiores erros, tá, gente? Quando as pessoas tentam mudar a cabeça de quem não é o cliente. Não é assim que a gente trabalha. A gente tem que pegar quem já tem as mesmas crenças que a gente, e tem muita gente assim, tá? Então, você não vai ficar brigando lá com alguém que não acredita no que você fala e tentando convencer. Não é assim que faz. Então, a gente tem que ter esses haters, né? Essas pessoas que vão falar, não, Fernanda, tem que estar sempre com o look da tendência, né? Ou não, imagem não importa. Aí a Fer pode falar, gente, olha, se você ainda acredita que imagem não importa, realmente aqui não é o seu lugar. Eu começo as lives de terça falando, olha, se você quer ser uma cópia, cortar o cabelo, passar um batom vermelho, fazer pose assim, achando que você é governante, não é aqui o teu lugar. Aí você vai lá pegar template pronto, você quer ser personagem, vai lá, não é aqui. Aqui você vai aprender a identificar os teus pontos fortes, aí eu reforço para quem é, entendeu? Quando eu bato para quem não é, eu estou deixando claro para quem é. Tá? E aí também é legal porque a gente precisa de uma dicotomia. Gente, todo filme tem uma dicotomia. Todo filme tem um problema, não tem? Se não tiver um problema, não tem graça. Então, ali, a gente traz isso no posicionamento também. Tem ali, qual que é o problema aqui que eu vou resolver? É para essa pessoa, mas não é para essa. E aí, a tua galera reforça que elas têm quem lutar contra. Sabe? Gente, político faz isso maravilhosamente bem, né? Tá aí, esquerda, direita. E aí tem os símbolos da esquerda e da direita. E aí, se você cita algo que é da direita, os outros já vêm te batendo. Se você cita do outro, já vem te batendo também. Isso é um exemplo de quanto que isso aqui é poderoso. Claro que pode ser usado para coisas ruins. Inclusive, chega no nível da galera se pegar na rua, né? Mas, assim, é importante a gente deixar muito claro para quem não é. Tá? E aí eu também entro em inimigo em comum, que é o quê? Inimigo em comum, a gente bate contra uma ideia. Então, por exemplo, quando a Fer fala lá na crença dela, roupas foram feitas, né? As roupas são feitas para serem usadas. Quem que ela tá batendo de ideia contra? Qual que é o inimigo em comum disso? Consumo excessivo. Consumo excessivo, fast fashion, né? Que cada hora é uma coisa diferente lá, tá bom? Guarda-roupa lotado. Então, esses são os inimigos em comum, tá?
Bata contra uma ideia. Eu bato muito também contra o efeito manada. Aquela coisa, gente, o que quer dizer? Tá todo mundo correndo para lá, você também vai? Vamos pensar com a própria cabeça, né? Saia desse efeito manada, que é o tendência. Então, por exemplo, eu que bato contra o efeito manada. Aí eu vou lá assistir a Barbie, vou toda de rosa? Jamais. Entendeu? Vamos supor, minha filha tá me enchendo o saco que eu vá de rosa. Vai que se eu posso até ir, mas eu vou falar disso no meu Instagram? Não, não faz sentido. Eu tô fazendo um agrado para minha filha. O povo lá não tem que saber disso. Tá? Então, inimigos em comuns. Temos vários, gente. Tem gente que vai bater contra, sei lá, alguns pecados capitais, vocês podem usar em relação a isso. Quem fala de prosperidade geralmente bate contra a avareza, né? Fala, gente, prosperidade, né? Então, assim, inimigo em comum é uma ideia, tá? Que você vai bater, não é uma pessoa. Tá bom? Por quê? Porque quando você bate numa ideia, você não está machucando ninguém, sabe? Então é um pouco mais fácil de fazer, sem cair em grandes polêmicas e tal, tá? Mas tem que ter, toda marca tem um inimigo em comum, tá bom? 1, 2, 3, no máximo também, né, gente? Não é todo mundo que tem inimigo, não. E por último, gente, todo movimento, ele tem um líder desse movimento. E aqui, como eu trabalho com pessoas, claramente vocês são a líder do movimento de vocês. Tá? Então, a líder, qual que é a postura da líder? É que a Thaís não está aqui, né? Que é a mentora de liderança que está no grupo. A postura da líder, gente. A líder precisa ter uma postura de chamar, de ser a primeira a fazer, de dar um exemplo, né? Então, de organizar as coisas, de passar uma autoridade ali. Se a pessoa está fazendo de uma forma errada, quem vai chamar atenção é a líder. Tá? Então, a líder do movimento, é a que abre o caminho. Aqui tem uma sacadinha que a gente tem que tomar. Eu não falo isso para conteúdo gratuito, porque as pessoas confundem muito. Mas o líder, ele tem muito do arquétipo do herói. Tem bastante. Então, mesmo que você não tenha o arquétipo do herói, leia lá, né, na mandala, pega os conteúdos sobre o arquétipo do herói e veja o que dá para você ir trazendo ali. Tá? Para você ir desenvolvendo essa postura de liderança. Viu, Lau? Tá? Não, tô falando de liderança porque para você vamos desenvolver essa liderança, né, Lau? Então, o líder é aquela pessoa que de vez em quando ela vai dar gente, de vez em quando a gente puxa a orelha da nossa audiência. Isso é uma forma da gente, sabe assim, pegar as rédeas de volta pra gente. Tá? Então, tua audiência está fazendo alguma cagada ali, você está vendo alguém, inclusive, às vezes, vocês podem até fazer isso vocês mesmos, coloca lá na caixinha, do tipo assim, por exemplo, a Fer quer reforçar a ideia dela de que roupa se usa sempre, a mesma roupa, não tem problema, repetir roupa. Aí ela vai botar numa caixinha, por exemplo, alguém falando assim, nossa, essa roupa de novo, Fer, você já estava com ela semana passada. Aí é uma oportunidade para a Fer falar sobre isso. Então, vocês mesmos podem colocar na caixinha sobre isso, sabe? Não precisa ficar esperando. Vocês podem começar esse movimento e depois as pessoas vão identificar. Aí, gente, quando você faz um post assim, aí vai vir os comentários. Nossa, que nada a ver essa mulher. Onde já se viu falar assim? E não sei o quê, sabe? Porque os crentes, o seu público, ele vai te defender. Tá? Outra forma de fazer isso, gente, é trazendo posts de superação. Aí a gente linka lá no começo da nossa, né, do conteúdo, que é sua história de criação. Então, suas histórias de superação, isso é uma forma de você mostrar, né, esse posicionamento de líder. Prova social, depoimentos, tá? Traz também isso, que tem pessoas que acreditam em você, tá bom? Gente, esses são 7 passos do Primal Branding. Isso aqui a gente vai trabalhar durante toda a mentoria. Eu quero que vocês vão fazendo, isso aqui vai revisitando. Às vezes pode ser que a gente lá na frente acontece alguma coisa e eu falar, ô Malu, mas lá no teu Primal, qual que são as crenças mesmo que estão? Vamos ver se faz sentido a gente usar esse nome. Vamos ver se faz sentido fazer essa campanha. Vamos ver se isso aqui vai ser um manifesto da sua marca. Depois que tiver escrito, vocês podem até imprimir e colocar num quadro na frente de onde vocês trabalham, para todo dia olhar para aquilo. Entrou a equipe, começou a contratar, tá com o time. É o seguinte, equipe, esse aqui é o nosso manifesto. Essas aqui são as crenças, isso aqui é o que vai virar visão, missão, valores, a cultura da tua marca, da tua empresa, tudo vai saindo daqui depois, tá? Alguma dúvida?